Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen e esse é mais um Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Estamos lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim. Nós estamos aqui no capítulo 7. Nós vamos continuar a leitura aqui na página 78. Minha mãe tem hoje 78 anos e a memória dela aos poucos está começando a falhar. Enquanto a observo agora, tento desesperadamente me agarrar a um restinho de tempo que ainda temos juntas. Estou tentando tirar todos os segredos e barreiras do caminho, quaisquer barreiras que possam existir entre nós. Um dia, tomando chá verde e comendo torrada, nos sentamos e conversamos sobre memórias e a minha infância em Central Falls. Conforme falávamos, um nó no meu estômago cresceu e se mostrou. Era aquele sentimento familiar que tenho antes de fazer algo arriscado ou que me deixa desconfortável, como quando estou em um ambiente social onde sinto que não me encaixo. Daquela vez segui em frente assim mesmo. Fui fundo. Canalizei minha raiva, minha mágoa e contei a ela sobre a dolorosa lembrança. Dolores, Anita, Diane e eu fomos abusadas sexualmente. Contei a ela enquanto dizia o nome do meu irmão no mesmo fôlego. Ele nos perseguia no apartamento. Era agressivo. Tínhamos medo. Éramos tão novas, mãe. Houve penetração com Anita e Diane. Dolores e eu fomos tocadas. Essa é uma das conversas mais difíceis que uma pessoa pode ter com os pais. Dizer, contar algo que talvez tenha sido escondido por anos e anos e anos. Como disse aqui, né? É preciso muita coragem, muita força e é necessário, porque essas crianças precisavam do olhar do pai e da mãe desde a infância. Se isso não foi feito lá, elas precisam ser vistas agora. Apesar de ser difícil, doloroso, é preciso coragem para conseguir fazer isso que a Viola está contando que fez aqui com a mãe. Vamos ver como que a mãe reagiu, né? Silêncio. Ela não se mexeu. É irônico que ela estivesse sentada na minha linda cozinha de mármore e porcelana, com a geladeira chique e o pé direito alto. E isso não significava nenhuma comparado à grandeza da verdade do que estava acontecendo. O sucesso não era nada comparado à cura. Não apenas a verdade do abuso, mas a decisão de amar, de perdoar. A reação que eu sabia que seria silêncio. Silêncio. Silêncio pesado. O silêncio que se tornou choque, mágoa, culpa, reconhecimento do próprio abuso sofrido por ela, o desespero silencioso de tentar negociar a complexidade de ser mãe. O único sinal de que algo mudara nela foi sua torrada intocada. E aí agora a gente vai falar sobre a reação de uma mãe ou de um pai que escuta algo como isso. Existem várias reações. A reação da mãe da Dolores, que fica completamente impactada em choque e trava. Existe a reação da raiva, da revolta, onde a pessoa explode, né? Tudo aquilo que está sentindo para fora. E há também a reação da dúvida, né? Do será? Será que foi isso mesmo que você entendeu? Será que foi exatamente assim? Olha, eu acho que você não pensou, não está raciocinando direito. Olha, isso já faz muito tempo. Enfim, são várias as reações e todas as reações são um mecanismo de sobrevivência daquela pessoa que está ouvindo. E no caso dos pais, é muito difícil, porque logo sentem exatamente isso aqui que ela falou, né? Mágoa, culpa e reconhecimento do próprio abuso sofrido por ela. Então, são muitas coisas que pode vir na cabeça do pai e da mãe, inclusive essa questão da culpa, isso só aconteceu porque eu não estava lá. Muitas vezes, se já passou por isso, reativa uma memória que a gente já viu que é escondida lá no mais profundo da sua psique, que talvez você não mais pensa sobre aquilo e de repente o pai e a mãe escuta aquilo e se lembra de algo que aconteceu na infância deles também. E é por isso que eu digo que vítimas de abuso não são só as pessoas que foram tocadas, estupradas ou algo do tipo, mas toda a família que está ao redor desta pessoa.
sofre com o abuso sofrido e todas precisam de acompanhamento terapêutico para saber lidar com as dores que um abuso pode causar no sistema familiar. Vamos continuar aqui o relato que ela diz, né? Houve outros tipos de incidente que experimentamos enquanto irmandade. Tentávamos fazer balas de caramelo no fogão enquanto meus pais estavam fora, talvez no bar local. Embora minha mãe não soubesse, ou talvez minha mãe estivesse no bingo e meu pai no trabalho, bala de caramelo era uma tradição do interior que Diane nos ensinou. Coloca-se uma quantidade absurda de banha em uma panela e açúcar suficiente para deixar todas as crianças de uma escola diabéticas, e deixa-se a mistura em fogo alto, caramelizando. Então apaga-se o fogo para que aquilo esfrie, endureça e vire uma bala. Tentávamos tudo relativo à comida. Estávamos sempre com fome. Nesse dia, deixamos a banha no fogo por tempo demais e ela espirrou por todo o rosto de Anita. Ela gritou. Nós gritamos. Diane pegou um pano de prato e se limpou. Uma camada de pele saiu junto. Ela agarrou o casaco e saiu correndo para buscar minha mãe. Acabou na emergência com enormes bolhas no rosto. Havia também a nossa silenciosa competição sobre quem molhava mais a cama e quem pararia primeiro. Meu irmão, fingindo ser Bruce Lee, atirou uma faca de açougueiro em Anita. Milagrosamente não atingiu nenhum órgão dela, mas cravou bem na perna. Outra vez, meus pais começaram uma briga enquanto minha mãe estava arrumando o cabelo de Diane. Meu pai ficou tão bravo e fora de controle que jogou um copo na minha mãe, que acabou atingindo Diane na cabeça, causando um ferimento. Sangue espirrou. Quando lembro as coisas que vi, me impressiono com o que o corpo humano consegue aguentar. Não há páginas suficientes para mencionar as brigas, ser constantemente acordada no meio da noite ou voltar para casa depois da escola para encontrar meu pai enfurecido e rezar para que ele não perdesse o controle e matasse minha mãe. Às vezes a cabeça ou o braço dela tinham cortes, o rosto dela inchado, o lábio cortado. Eu sempre ficava com medo quando ele pegava qualquer objeto, como um pedaço de madeira, porque batia nela com a maior força que conseguia e continuava batendo, às vezes a noite toda. Tantas vezes vimos uma trilha de gotas de sangue levando até o nosso apartamento e já sabíamos o que estava acontecendo. Eram caos, violência, raiva e pobreza misturados à vergonha. Uma noite, meu pai chegou em casa muito bêbado. Ele ficou dizendo: Maélice, estou morrendo. Não vou passar de hoje. Acorde as crianças. Minha mãe, chorando, acordou todos nós. Estávamos exaustos e nos sentamos no quarto deles, tentando não adormecer. Meu pai estava no chão, bêbado e vomitando um líquido transparente. Minha mãe segurava a cabeça dele aos prantos. Gente, que dificuldade, né? Eu tenho que lidar com um pai bêbado, uma mãe completamente codependente, né, daquele homem, e, e ter que assistir isso todos os dias, sendo criança. Olha, me dá uma aflição só de ouvir. Crianças, seu papai está morrendo, gemia ele. Não vou estar aqui por muito mais tempo. Quero me despedir de vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Comecei a chorar. Eu era a bebê chorona. Não é nem questão dela ser a bebê chorona, né, gente? Você imagina uma cena dessa para uma criança. Minhas irmãs estavam imóveis. Meu pai foi se despedindo de cada uma. Dolores, você é inteligente, você vai sair bem, mas precisa parar de roubar as coisas das suas irmãs e vender na escola. Não pense que não sei o que está fazendo. Dolores chorou um pouco. Diane, tome conta das suas irmãs. Vala, você é meu bebê. Você sabe que o papai te ama, mas precisa parar de mijar na cama e deixar a casa toda fedida. Nita, não sei que diabos fazer com você. Você mija na cama, rouba, briga com os outros. Ah! Ele convulsionou, vomitou e ficou gelado. Meu pai parou de se mexer. Eu gritei: Papai, não! Não morra, papai! E então ele despertou. Eu amo vocês. Minha mãe olhou para nós e disse: Voltem para a cama. Que trauma! Que trauma! É uma lembrança que não vai ser tirada nunca da cabeça. Qual é a criança que vai achar que o seu pai está morrendo
e ele pode ser a pior pessoa do mundo e não vai sofrer e não vai ficar aterrorizado, né? Muito triste. Havia brigas o tempo todo. Depois de cada uma delas havia uma realidade que se assombrava. Como vamos superar agora? A única esperança era que essas brigas fossem pequenos traumas, não um grande trauma. No início dos anos 1970, minha irmã Anita ficou cara a cara com um grande trauma. Começou como um dia de verão normal e tranquilo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ela vai falar agora sobre um grande trauma, depois de tudo isso que a gente já leu, né? Vamos ver o que de pior pode acontecer. Eu já aprendi na minha vida que não tem nada pior que não possa ficar pior ainda, né? Então, meu Deus, vamos lá. Começou com um dia de verão normal e tranquilo, e minha família e nossos vizinhos, os Owens, estavam sentados na varanda conversando. Isso aconteceu no 128. Os Owens moravam no apartamento que acabaria sendo ocupado por nós quando eles se mudassem. Eles eram uma família grande como a nossa. Éramos muito próximos e brincávamos juntos o tempo todo. Enquanto os adultos aproveitavam a paz na varanda, nós crianças estávamos correndo dentro de casa, vez ou outra colocando a cabeça para fora. Enquanto nos divertíamos sem nenhuma preocupação, a senhora Owens e minha mãe disseram de repente: Olha o monstro, meu Deus, o que ele está fazendo? É lógico que corremos lá fora para ver. Olha, ele correu para o quintal! Exclamamos animados, totalmente ignorantes sobre onde aquela jornada aparentemente inocente nos levaria. Enquanto corríamos para ver o monstro no quintal, nossos pais gritaram atrás de nós: Não cheguem perto desse homem! Nós ouvimos. Um homem sem sapato no meio do quintal, usando jeans rasgados na perna e uma camisa abotoada de qualquer jeito. Ele estava de pé, se balançando para frente e para trás, gemendo. Os olhos dele não nos identificaram, mesmo olhando em nossa direção. Nossos pais estavam brincando. Se ele não era um monstro, certamente faria esse papel, até que algum de verdade aparecesse. Gritamos para ele: Olha, gente! Olha, um monstro! Estamos aqui! Sentíamos pavor, mas em nossa cabeça estávamos disfarçando perfeitamente com nossas provocações. De repente, um gato de rua que tínhamos adotado não oficialmente foi andando na direção do homem. Nós gritamos: Gato! Ainda não tínhamos dado o nome ao danado. Gato! Saia de perto dele! Gritamos muito alto, esperando assustar o gato para que ele fugisse. Com certeza não tínhamos coragem de correr para perto do monstro e pegar o gato. Então continuamos gritando para o gato e para o homem não pegar nosso quase animal de estimação. De repente, a entidade balançando, que mais parecia um vilão de filme de terror, pegou o gato pelo pescoço. Gritamos mais alto. Se ele estava nos ouvindo, não sabíamos, porque não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o gato, acariciou-o quase com ternura e então, com toda a calma, quebrou o pescoço do bichano. O sangue escorreu da boca do felino morto. Sua cabeça ficou pendurada, embora parecesse que ainda tentava resistir. O homem segurou o gato ensanguentado no ar, deixou o sangue dele pingar em seu rosto e lambeu. Ele jogou o corpo do gato no chão e espalhou o sangue no rosto, como se fosse uma pintura ritualística de guerra. Ficamos paralisados sem acreditar no que vimos, traumatizados. De repente, como se o interruptor fosse acionado, o homem se deu conta da presença dos seus caçadores infantis, grunhiu e voou em nossa direção. Corremos para dentro do prédio como animais sendo caçados, agarrando uns aos outros, tropeçando, chorando, chegando às escadas. Quando olhamos ao redor sem fôlego, aos prantos, nos demos conta de que Anita não estava ali. Meu Deus do céu, gente. Chamamos a polícia. Meu pai correu pela cidade procurando por ela. Nós chorávamos. Enquanto isso, sem que soubéssemos, Anita estava em apuros. Mais tarde, ela nos contou que enquanto nós, irmãs e amigos, corremos para o apartamento, ela correu em outra direção. E logo o monstro a viu e começou a caçada. Anita nos mostrou como correu, se escondendo atrás de árvores, atrás da enorme rocha no Jenkins Park. Ela tentou ficar quieta e não denunciar sua posição, mas o homem a rastreava como se estivesse numa guerra. E onde ela se escondia, servia apenas como abrigo temporário, até que ele a visse e retomasse a caçada. Enquanto minha irmã literalmente corria para salvar a própria pele, não fazíamos ideia de onde ela estava.
A polícia foi até a nossa casa, mas eles também não a encontraram. Então a vimos correndo pela Washington Street, saindo do Jenkins Park. Anita estava sem fôlego, chorando desesperada. Ela entrou no mercado do outro lado da rua, o monstro ensanguentado em seu encalço. O açougueiro do mercado colombiano saiu com um facão e gritou: "Pare!" Miraculosamente, aquele quase Jason da sexta-feira 13 parou, paralisado, mancando. Ele baixou a cabeça como se alguém tivesse tirado sua bateria. Assistimos enquanto os policiais colocavam uma camisa de força nele, o amarravam em uma maca e o empurravam para dentro de uma van de paredes acolchoadas. Mais tarde, descobrimos que ele tinha acabado de voltar do Vietnã, onde passara meses na floresta comendo todo tipo de roedor e gatos. O estresse pós-traumático dele era tão devastador que a esposa o expulsara de casa naquele dia. Anita sempre foi a força da nossa família, a sobrevivente, a lutadora. Mas mesmo alguns dos mais poderosos guerreiros têm feridas que os marcam. Esse incidente ameaçava transformar Anita em uma sombra de si mesma. O sangue da minha mãe no chão e o sangue das almas devastadas que encontrávamos pelas ruas precisavam de montes de bálsamo. E nós não tínhamos o conhecimento ou as ferramentas para lidar com aquilo. Simplesmente não tínhamos. Gente. Uma situação dessa acaba com o emocional de uma pessoa. Imagine o que esta garotinha deve ter pensado que aconteceria com ela enquanto aquele homem corria atrás dela. E como a Viola disse, eles não tinham ferramentas naquela época para lidar com isso. E é sobre isso que eu quero falar com você. Há alguns anos atrás, terapia, buscar ajuda era algo difícil, né? As pessoas não tinham acesso e as que até poderiam ter acesso achavam que era coisa para gente doida, né? E, na verdade, a terapia, ela pode te ajudar em muitas esferas, desde as pequenas batalhas que você precisou travar, como as grandes batalhas. E não é vergonha pedir ajuda. As gerações passadas tiveram que lidar com muito sofrimento para que a vida chegasse até você. E elas não tinham as ferramentas que você tem hoje para cuidar do seu emocional, da sua mente, dos seus sentimentos, né? Mas hoje você tem essas ferramentas. Então, cuidado com certos preconceitos. E se você está aqui, já mostra que você está em busca de ajuda, de autoconhecimento. E não hesite em buscar ajuda de um profissional, se você perceber que você tem muitas marcas de combate aí que precisam ser olhadas, vistas e ressignificadas e curadas. Não deixe que isso se torne algo impeditivo na sua vida para que você tenha uma vida mais leve. Você tem ajuda hoje. Ajuda que talvez as pessoas na sua família ou seus conhecidos de alguns anos atrás não tinham. Hoje você tem essa oportunidade, ok? E se você quiser me ajuda para isso, é só olhar aqui na descrição desse vídeo que vai ter contatos aí para você conseguir marcar uma sessão, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e encaminha para as pessoas que querem aprender um pouquinho mais com a história da Viola Davis. A gente vai continuar a leitura por aqui no próximo vídeo. Um beijo.